Olá pessoal, e aí estamos de volta, estamos aí para finalizar nossa semana hoje. Vamos fazer aqui aquela nossa atividade de revisão linda e maravilhosa, né? Sou o professor Pablo, estamos aqui novamente com vocês para a gente finalizar aí a semana com nossas atividades, tá? Fiquem bastante atentos, esse dia aqui é um dia muito bom se você já tiver pego aí sua atividade no grupo do WhatsApp. Fiquem atentos aí que a gente vai dar aquele tempozinho, né? Para você fazer aqui junto comigo. Gosto de fazer aqui ao tempo para vocês fazerem aqui junto comigo, tá bom? Então, atividades de revisão, né, da semana. Então, essa semana nós vimos duas habilidades, né, pessoal? Nós vimos essa primeira aí, classificar números naturais em primos e compostos, estabelecer relações entre números expressas pelo termo é múltiplo de, é divisor de, é fator de, e estabelecer por meio de investigação critério de divisibilidade por 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 100 e 1000. Nós vimos essa habilidade, né? Vocês viram essa habilidade aqui, uma parte comigo, uma parte com o professor Leonardo, né? E vocês viram aqui também comigo agora, nesse finalzinho já da semana, essa habilidade aí na parte de geometria, né? Que foi conhecer, nomear e comparar polígonos, considerando lados, vértices e ângulos, e classificá-los em regulares e não regulares, tanto em suas representações no plano, como em faces de poliedros, tá bom? Então vamos lá, vamos começar com nossa primeira questão aqui, né? Nossa primeira questão é essa daí, né, pessoal? Uma das tarefas de uma gincana era escrever todos os múltiplos de 4, maiores do que 15 e menores do que 40. As equipes da gincana que cumpriram corretamente a tarefa escreveram, então essa é uma questão aí de alternativa, você vai ver os múltiplos de 4 que estão entre 15 e 40, certo? Vamos ver se vocês aprenderam mesmo direitinho, eu vou dar aí 2 minutinhos para vocês fazerem. Vamos lá, com vocês. De volta. E aí, pessoal, conseguiram? Conseguiram, né? Muito bem. Então, pessoal, olha, para a gente achar os múltiplos de 4, vocês devem ter visto aí com o professor Leonardo, os múltiplos é quando a gente faz as multiplicações dos números naturais na ordem pelo 4, né? Então, a questão é que ele quer aqui os maiores do que 15, né? Quais são os múltiplos de 4? Lá começando do início, né? Para a gente achar os múltiplos, pessoal, ó. Então, a gente vai multiplicando, ó. 0 vezes 4 é 0, né? 1 vezes 4, que é 4. 2 vezes 4
que é 8. Então, os múltiplos são esses números aqui, ó. 0, 4, 8. O que é que eu costumo dizer? É os múltiplos, mas aí para você ficar achando os números direitinho, você vai somando mais 4 nessa sequência, você vai só somando 4, somando 4, somando 4. A gente viu aí 2 vezes 4, 8, né? 2 vezes, aliás, a gente está fazendo com 4, né, pessoal? Então, 3 vezes 4, 3 vezes 4 é 12, 4 vezes 4 é 16. Pronto, olha. Como a gente quer que os números múltiplos de 4 maior do que 15, então a gente pega aqui o primeiro, que é 16, né? E aí a gente vai só somando 4, porque ele vai só aumentando 4, né, pessoal? Então aqui, ó, o primeiro, 16, depois mais 4, 20, mais 4, 24, mais 4, pessoal, 28, mais 4, 32, mais 4, 36, mais 4 vai dar 40. Detalhe, ele quer que os números que é maior, que são maiores que 15 e menor que 40. Então 40 não entra, certo? São os números menores do que 40. Então a relação vai ser essa aqui, né? Ó, do 16, 20, 24, 28, 32, 36. Qual é a alternativa certa? Letra A, né? Estou enxergando bem? Letra A, 20, 24, 28, 32, 36. Tudo bem. Letra A, ok? A questão dos múltiplos, ela é bem simples, né, pessoal? Vocês não vão confundir, não. Tá bom? Muito bem, vamos lá. Vamos para a segunda. A segunda, olha aí, lá dos polígonos, dos estudos polígonos, né? Nós temos aí 6 polígonos e de acordo com o número de lados, os polígonos C e F são classificados respectivamente em... Vou dar aí só 2 minutinhos para dar essa classificação aí, é bem rápida, né? Então, 2 minutinhos aí para vocês, pessoal. Vamos lá. De volta, pessoal, vamos lá. Pouco tempo aí, porque essa daí é fácil, né, pessoal? Muito simples, eu quero aí só o C e o F. Você tem que prestar atenção no C e no F. Esse aqui e este aqui, né? Então, lembrar lá como é que a gente dá nome aos polígonos? De acordo com a quantidade de lados, né? Então, você tem que contar os lados das figuras. Não tenham vergonha de riscar e contar direitinho, tá? Então, aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 lados. 6 lados, como é que a gente chama? É o hexágono. Tivemos até aquela dúvida lá que eu disse para vocês falarem com o professor de português se é hexágono ou se é hexágono, né? E o F tem quantos lados, pessoal? 1, 2, 3, 4, 5. 5 lados. 5 lados, como é que chama? Pentágono, né? Então, nós temos aí o hexágono e o pentágono. E a resposta certa, claro, vai ser aqui a letra D, de dado, certo? Essa letra A, pessoal, vamos só relembrar aqui. Que polígono é esse na letra A? É um quadrilátero. A letra B, esse polígono B, triângulo.
Letra D, o polígono D também é um quadrilátero. Letra E também é um triângulo, certo? Tudo bem, lembrado os nomes dos polígonos. Vamos lá, vamos para a terceira, pessoal. Terceira questão diz o seguinte, ó. Considere que 5x e o 6 seja um número natural de 3 algarismos. Então, pessoal, olha, aqui é 500 e alguma coisa 6, certo? Ele é um número de 3 algarismos. Qual é o algarismo de menor valor absoluto que devemos colocar no lugar do x para que o número resultante seja divisível por 3? Então, a gente quer que esse número aqui, 500 e alguma coisa e 6, seja divisível por 3, tá? Então, que número a gente vai colocar aqui no lugar desse x? Que número? Bom, então vou dar aí um tempinho aí para vocês, essa daí é interessante. Uns 3 minutinhos aí, 2 minutinhos aí para vocês fazerem essa questão, pessoal. Vamos lá, com vocês. Vamos lá, pessoal, estamos de volta. Vamos lá. Então, vocês entenderam como é que a gente tem que fazer aqui? Então, pessoal, olha, aí é o número 500, né, e alguma coisa, 6. O número 6, ele está na unidade, vai ter um número no lugar desse x na dezena, e o 5 está na centena, certo? Então, você vai montar um número, colocando um valor no lugar desse x, que está nas alternativas, né, o 0, 1, 2 ou 3, e ver qual é o que vai dar um número divisível por 3. Vamos só relembrar. Como é que a gente faz para relembrar, para saber se um número é divisível por 3? Vocês lembram lá que a gente tem que somar os algarismos, né, do número, e tem que somar os algarismos e tem que ser um número divisível por 3. Então a gente vai montar aqui de um por um, né, na ordem. Então, ó, substituindo no lugar do x, colocando 0. Que número a gente vai ter? A gente vai ter 506, certo? Aí a gente tem que ver, 506, será que é divisível por 3? Vamos ver. O que é que a gente tem que fazer? 5 mais 0 mais 6. Então, 5 mais 0 é 5, né? 5 mais 6, pessoal, vai dar 11. Aí vamos lá, 11 é divisível por 3? Não, né? 11 não é divisível por 3. Olhando aí a tabuadazinha do 3, a multiplicação, você vê lá que não tem nenhum número que multiplicado por 3 lá dê 11. Então, a letra A não é. Vamos ver na letra B. Montando o número, nós vamos ter o quê? 516, certo? 516. Então, vamos somar, né? 5 mais 1 mais 6.
que é um 6. 5 mais 1 dá 6. 6 mais 6 é 12. 12 é divisível por 3? É. 12 dividido por 3 dá quanto? Dá exatamente 4. Então, aqui a gente achou, ó. O 12 ele é divisível por 3, então o número que tem que ser colocado no lugar do x aqui tem que ser o número 1, certo? Como ele pede o menor, ele pede aqui o menor valor, né? Qual o algarismo de menor valor? A gente já começou na ordem do menor para o maior, então a gente já pode marcar aí com certeza a letra B, certo? Que é só colocar o algarismo 1. O 516 vai ser o número divisível por 3. Ok? Essa daí é complicada para montar, né? Mas dá tranquilo. Depois que vocês fazem os exemplos, fica tranquilo. Vamos para a próxima. Mais um aqui sobre os polígonos. Facílima, né? Observar esses polígonos. Dentre os polígonos acima, aquele que representa os quadriláteros são. Essa aí eu vou dar um minutinho aí, rapidinho, para vocês só visualizarem e marcarem, tá? Voltamos já, vamos lá. E aí, pessoal, rapidinho, porque essa daí é muito fácil, né? Muito fácil. Então, dentre os polígonos acima, aqueles que representam os quadriláteros são. Bem, quadriláteros é a figura que tem, é um polígono que tem quantos lados? Cadê? O quadrilátero é uma figura que tem quantos lados? 4. Então a gente só precisa ver qual das figuras que tem 4 lados, né? Então essa primeira aqui, ó, nós contamos 1, 2, 3, 4, 5. Não é. Com 5 lados, como é que chama? Pentágono, né? Vamos lá, na 2. 1, 2, 3, 4. Beleza, a 2 é um quadrilátero. A 3, muito fácil, vocês conhecem, 3 lados é o triângulo, né? E aqui, essa daqui que ela é um pouco diferente, né? Tá meio engembrada. 1, 2, 3, 4. Mas ela tem 4 lados, tá? Então ela também é um quadrilátero. Aqui é justamente para você testar e você não entender que quando a gente fala em quadriláteros, os alunos só querem marcar o quadrado. Não é só o quadrado que é um quadrilátero, é a figura que tem 4 lados. Então aí nós tivemos aí 2 e 4, né? A figura 2 e a figura 4. Então letra C, ok? Muito bem, isso daí foi bem facinho, né? Vamos para a próxima, questão 4. Então vejam só, observe as placas com os números de várias casas, né? Qual desses números é divisível por 2 e por 3 simultaneamente? Ou seja, ele tem que ser divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Tem números que acontecem isso, pessoal. Tem números nos critérios de divisibilidade. Um número ele dá para dividir por 2, dá para dividir por 3, dá para dividir por 5. Tudo ao mesmo tempo, um número só, tá? Então, vocês vão ver isso aí. Qual é desses números que dá para dividir por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Foram os dois critérios de divisibilidade que a gente viu, né? O de 2 e o de 3. Então, vou dar aí uns 3 minutinhos para vocês
fazer essa questão. Vamos lá, pessoal. Vamos lá, pessoal, de volta. Então, pessoal, olha, a gente vai primeiro, não sei se vocês aplicaram essa regra aí, mas a dica é, você primeiro vai pelo critério de divisibilidade mais fácil. Qual é o critério de divisibilidade mais fácil? O do 2. Para um número ser divisível por 2, ele tem que ser o quê? Par, né? Então, a gente primeiro vai ver qual é desses números que é par. O que der par, aí a gente vai ver se dá para dividir por 3, tá? Então, vamos lá. 123, será que ele dá para dividir por 2? Não, porque ele é ímpar, ó, terminou em 3. Lembram lá dos critérios lá do 2? Tem que terminar em 0, 2, 4, 6 e 8, certo? Então, ó, 180, dá para dividir por 2? Sim, vamos até circular aqui, porque 180 é par, dá por 2. 288, será que dá por 2? Sim. O final aqui terminou em 8, né? 8 é par, dá por 2. 555, dá para dividir por 2? Não. Vou até riscar aqui, vou riscar aqui o primeiro, né? 1005, será que dá para dividir por 2? Também não, terminou em 5, 5 é ímpar. Então, olha, eu já sei que esses aqui dá para dividir por 2. Agora, tenho que ver se eles dá para dividir por 3, né? Como? Lembrar do critério lá por 3, que é somando os algarismos, né? Então, vou botar aqui, ó, 180, a gente vai somar os algarismos. Como é que vai ficar? 1 mais 8 mais 0, certo? 1 mais 8 é 9, 9 mais 0 dá 9. 9 dá para dividir por 3? Sim, 9 por 3 é 3. Então, esse primeiro aqui, pessoal, ó, sim. Tá? O outro, 288, certo? Somando, 2 mais 8 mais 8. 2 mais 8 é 10. 10 mais 8 dá 18. 18 dá para dividir por 3? Sim, 18 por 3 dá 6, né? Então, esse daqui também, sim. Então, esses dois números, ó, ele quer saber qual que dá para dividir por 2 e por 3 ao mesmo tempo, né? Simultaneamente. Então, esses dois números, ó, o 180 e o 288, eles são números que dá para dividir por 2 e também dá para dividir por 3. Dá para dividir por 2 e dá para dividir por 3. Certo? Vamos só finalizar aqui com nossa última, né? Essa última aqui de hoje.
Temos aqui nessas figuras, né? Observa as figuras. E aí você vai dizer o que é verdade, né? Na letra A, diz aí, apenas 2 é triângulo? Não. Quando ele fala aqui, pessoal, quando ele usa aqui o apenas, ele quer dizer aqui que só o 2 é triângulo. Não, aqui nós temos quantos triângulos? Nós temos 3 triângulos, né? O 1 é um triângulo, o 2 é um triângulo, o 3 também é um triângulo. B, apenas 2 e 3 são triângulos? Não, nós temos 3 triângulos, né? O 1, o 2 e o 3. Letra C, apenas 1, 2 e 3 são triângulos? Sim, essa aqui vai ser a resposta certa, porque o 4 aqui não é um triângulo, é um quadrilátero, né? Então aqui, nossa resposta seria a letra C. Na letra D está dizendo que todos são triângulos. Não, não são todos triângulos, apenas o 1, 2 e o 3, certo? Então, pessoal, essa foi nossa atividade de revisão da semana. Eu espero que vocês tenham aprendido bastante essa semana, tá? Aguardem as próximas semanas. Muito obrigado por estarem aí na frente da TV, acompanhando aqui nossas aulas, todas as aulas. Fiquem com Deus e até a próxima semana. Tchau!